Livro de Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Palavra do Senhor. Antes de Vossas Excelências se colocar em seus lugares, eu gostaria de um minuto de silêncio em memória do Laerte Vanzin, que foi sepultado ontem. Então, em memória dele, colocamos o Poder Legislativo também. Nossas condolências a toda a família. Questão de ordem, vereador? Presidente. Aproveitando a oportunidade, já atrasado, porém ainda uma questão de homenagem, até um ex-vereador desta casa também, falecido já há uns 10 dias, o Hermenegildo, eu não sei o sobrenome dele, mas é ex-vereador aqui, acho que até, não sei se da época do Jairo, não, né? Do Sérgio, né? Falecido no município de Cacoal. Também gostaria que nós prestarmos condolências e homenagem ao Hermenegildo. Será encaminhado nota de pesar aos familiares. Terceira sessão extraordinária, primeiro período legislativo, da quarta sessão legislativa, da oitava legislatura, Roline Moura, Estado de Rondônia. Gostaria de cumprimentar todo o público presente, ex-vereador dessa casa, ex-presidente, Zé Antônio, o Gil lá da feira também, seja bem-vindo, Gil. A todos que nos assistem através da TV Câmara e os sites parceiros, bem como também cumprimentar todos os vereadores e assessores técnicos desta casa. Hoje é um dia ímpar, né? Acho que poucas das vezes nessa casa ocorreu este fato, que é uma sessão de julgamento, que é uma das vertentes do papel do vereador. Então, diante do fato, nós vamos abrir os trabalhos já e com maior transparência, maior imparcialidade possível, respeitando o máximo possível a todos os pronunciamentos, né, independente de manifestações, nós vamos contê-las e queremos que seja da maior forma tranquila possível a condução dos trabalhos, e por qualquer dúvida que seja feita por questão de ordem, e nós estaremos aqui para apurar e responder os questionamentos. Ordem do dia: a leitura do relatório conclusivo da comissão processante instituída pela resolução número 10 de 2015, que dispõe sobre a instituição da comissão processante para apurar quebra-decoro parlamentar de autoria ou responsabilidade de escuta ambiental no gabinete da presidência do Poder Legislativo, bem como o processo de votação será em conformidade com o artigo 5º, inciso 6, conjunto com o artigo 7º, parágrafo 1º, decreto de lei 201 de 67. Então passaremos para a leitura do relatório final da comissão. Só para orientar os nobres pares, como que
vai ser os trabalhos? Após a leitura, cada vereador poderá se pronunciar durante o tempo máximo de 15 minutos, tá? Cada vereador. E por último, a defesa e o acusado. Caso queira se manifestar. E enquanto vai ser lido o relatório, vai ser abertas as inscrições. Posterior ao término do relatório, não vou aceitar mais inscrições, tá? Só fica inscrito automaticamente o acusado, já por último, para sua defesa. Portaria de número 78/2015, apurar circunstâncias e eventual de responsabilidade da autoria sobre escuta ambiental encontrada no gabinete da presidência. O presidente do Poder Legislativo do município de Rolim de Moura, no estado de Rondônia, usando das atribuições oriundas do artigo 29, parágrafo 1º, do artigo 30, parágrafo 2º e 5º, todos da LOM. Artigo 29, parágrafo 19 e 21, ambos do regimento interno, e o artigo 75 e o artigo 175 ao artigo 177 e o artigo 178, parágrafo 2º, da Lei Complementar de número 52, de 29 de setembro de 2008. E considerando a localização de dispositivo de escuta ambiental no gabinete da presidência no dia 26/10/2015, considerando que a autoridade que tiver ciência ou notícia de qualquer circunstância irregular é obrigada a providenciar no âmbito de seu órgão administrativo a apuração dos fatos e das responsabilidades, considerando que a sindicância será promovida quando a conduta regular não estiver bem definida, quando, ainda que defina desconhecer-se a sua autoria, considerando a garantia da privacidade conferida no artigo 5º, parágrafo 5º também da Carta Magna, considerando que trata de um atentado contra a independência e a autonomia desse poder, sendo vítima os integrantes desta Casa. Resolve-se o artigo 1º determinar as constituições de sindicância para apurar autoria ou responsabilidade pela implantação do dispositivo de escuta ambiental no gabinete da presidência. Artigo 2º. Fica designado ao vereador Jairo Primo Benetti para conduzi-la, poderá utilizar a estrutura administrativa e pessoal para auxílio na apuração. Artigo 3º. Deverá incluir a apuração com representação e conclusões em prazo de perentório de 30 dias. Peremptório. Artigo 4º. Esta portaria entra em vigor na data da sua expedição. Rolim de Moura, dia 27 de outubro de 2015. 32. Emancipação. 194 da Independência. 127 da República. O relatório final da comissão processante, resolução 10, o relator Roberto Diniz Fernandes, assunto: conclusão dos trabalhos do artigo 5º, parágrafo 5º do decreto 201/67, com o código 70, parágrafo 1º, linha E, e do artigo 36, parágrafo 2º da LOM. Síntese dos fatos. Foi localizado pelo servidor Cláudio Nunes Fernandes, ocupante do cargo de chefe de gabinete, colocado embaixo da mesa de reuniões da sala da presidência do Poder Legislativo, um invólucro revestido por uma fita crepe, o qual foi entregue à presidência do Poder. Ao abrir a embalagem de fita crepe, o presidente
João Rossi Júnior localizou um dispositivo até então desconhecido. E ao pesquisar na rede municipal de computadores, constatou que tratava-se de um dispositivo eletrônico de escuta ambiental. Constatou também que a funcionalidade do objeto dependia de um chip, de um aparelho de telefonia celular, localizado dentro do equipamento, o que, se acionando por ligação de outro aparelho, captaria as conversas e o interlocutor que acionava tal dispositivo obteria os áudios captados do local. Então, o presidente do Poder Legislativo, João Rossi Júnior, tornou público os fatos aleatórios contra a dignidade do poder. Ele determinou a instalação de sindicância administrativa para apurar a autoridade e materialidade dos fatos ensejadores e eventual responsabilização. O ato administrativo se materializou através da edição de portaria número 78/2016, de 27 de outubro de 2015. Dentre as conclusões, sindicância ficou constatada através de requisição, análise de todas as faturas telefônicas do plano corporativo do telefone funcionais deste poder, que foram realizadas chamadas oriundas do telefone funcional de número 698422-3498, de titularidade do vereador Fabrício Melo, tendo como destinatário de número 6999619273, sendo este o último número do chip encontrado no dispositivo de escuta. Dessa forma, as suspeitas da autoridade recaem sobre o vereador Fabrício Melo. Foram ouvidas testemunhas. Em encerramento dos trabalhos da sindicância, seu relatório foi submetido ao plenário, que converteu em denúncia a infração político-administrativa por possível quebra de decoro parlamentar, nos termos do artigo 36, parágrafo 2º da LOM, combinados com o artigo 7 do parágrafo 3º do Decreto de Lei 201/67. Sendo editado pelo plenário, a resolução de número 10/2015 contém no seu bojo instauração dessa comissão processante. O acusado foi regularmente notificado na data no dia 2/3/2016 e seguintes prestou defesa prévia. Tempestivamente na data de 13/3/2016 e as seguintes. Não foram juntados documentos, porém foi requerida a produção da seguinte prova. Oitiva de todas as testemunhas inquiridas na sindicância, requerimento e juntado por parte dessa comissão, de cópia de inquérito policial que apurava os fatos da esfera criminal, cópia do laudo pericial realizado no distrito e a nomeação de perito com formação de engenharia de telecomunicações para atuar como perito nos autos. A comissão deliberou pelo deferimento e produção de todos os pedidos de prova, exceto a nomeação do perito com formação de engenharia de telecomunicações, por entender de necessário demasiadamente oneroso aos cofres públicos. Foram requeridas a testemunha das folhas 313 e seguintes, sem que fosse trazido algum fato novo ao merecesse considerações, de forma que, grosso modo, apenas atestam o encontro fortuito do objeto no local. Quanto à documentação solicitada, foram juntadas a cópia do inquérito policial, ainda que fase inicial apenas constatava a sindicância administrativa, que embaçou os trabalhos dessa comissão, estando o procedimento policial aguardando a entrega do laudo pericial, que ainda não foi confeccionado, nas folhas 302. A comissão solicitou o laudo pericial das folhas 303, porém não foi atendida até o encerramento da instrução, tendo sido o dispositivo remetido à instituição laboratorial criminal da cidade de Porto Velho, nas folhas 304 e 305, em virtude da complexidade do exame solicitado. Daí, como o interrogatório do implicado das folhas 325, a instrução foi encerrada às folhas 328, sendo juntadas alegações finais em memórias pelo implicado, que tanto
interrogatório quanto à última peça em defesa, negada a autoria dos fatos, bem como aponta eventuais de nulidades no trabalho da sindicância administrativa. Objeto de análise. O presente análise visa avaliar todos o conjunto probatório e a consequente defesa expressa e técnica apresentada pelo vereador Fabrício Melo, juntada aos autos, em sua abordagem preliminar, como também a própria defesa do mérito, tendo como objetivo principal a formação do convencimento, seja ela pela absolvição ou reconhecimento da infração política administrativa e as sanções dela decorrentes, com a submissão do plenário para julgamento. Da preliminar, a denúncia foi substanciada por intermédio de expediente identificado como sindicância, que teve como ato inaugural da portaria de número 78/2015, atravessada as folhas 2 e 3, tendo como signatário a autoridade que determinou a sua instalação, o presidente do Poder Legislativo, João Rossi Júnior, expediente este que exaugeriu com a confecção de relatório final lavrado pela autoridade sindicante, vereador Jair Primo Benetti, das folhas 261 a 276. As conclusões de sindicância foram submetidas à análise em plenário, que por sua vez deliberou por sua conversão de denúncia e, consequentemente, instaurada a comissão processante, através da resolução de número 10, de 30 de novembro de 2015, acostada aos autos da folha 2, dando ignição ao processo do julgamento em curso. Em sede preliminar, em defesa alega que a peça onde assentava a denúncia é inepta, em razão da não demonstração da parte do denunciante de sua capacidade eleitoral, alegando que, portanto, necessário defaria juntada ao título eleitoral, certidão de justiça eleitoral, nesta sendo alegada que o presente procedimento, por seu caráter punitivo, notadamente a denúncia, deve aplicar as regras do processo penal, ao invocar o Instituto de Direito Penal e Processual Penal, como o princípio da verdade real e da vedação das provas ilícitas, através da invocação da teoria dos frutos das árvores envenenada. Daí a ignição da inépcia da inicial. Pois bem, quanto à simetria com o processo judicial penal, socorrendo da ligação do professor Valdo Fazil Júnior, que leciona. Todavia que o processo previsto do diploma em epígrafe se revela muito distante do processo judicial e de seu regido formalismo. Seu rito é compatível com o objeto de processo, disponibilizando espaço para que as considerações de elementos políticos e administrativos que tornam o processo sui generis negritamos. Neste caso, não há, sob ótica da inépcia inicial, subsídios para agasalhar e preliminar eventada. O implicitado defende os fatos, como o fez neste feito. Registre-se que na notificação das folhas 286, o presidente amotou a suposta tipificação da infração política administrativa. O artigo 36, parágrafo 2º da LOM, combinamos com o artigo 5º, parágrafo 2º do decreto de lei de número 201/67. Quanto à indicação das provas da denúncia, segundo Vando Fazil Júnior, cabe à comissão processante coligir as provas dos fatos, alegando a denúncia. Se os fatos dados estão registrados em documento existente na própria administração municipal, comissão processante para a instalação determinará de ofício vinda dos documentos dos autos. Assim, a comissão rejeita preliminar a ilegitimidade da parte, nos moldes alegados pelo implicado, pois o fato deve ser denunciante, vereador, por si só, já traz consigo inerente ao cargo a qualidade de eleitor, já que, para gozar da capacidade eleitoral passiva, ser elegível, ocupa o cargo público eletivo, necessário também ostentar a capacidade eleitoral ativa, ou seja, ser eleitor. Outra controvérsia a ser dirimida diz respeito à figura do denunciante, muito embora a defesa trate da autoria sindicante como denunciante. É importante frisar que o vereador Jair Primo Benetti
não foi o autor da denúncia, apenas conduziu os trabalhos da sindicância administrativa, atendendo um encargo atribuído à sua pessoa pelo presidente do Poder Legislativo. A denúncia, propriamente dita, materializada-se na portaria de número 78/2016, editada pelo presidente do Poder Legislativo, o vereador João Rossi Júnior. Portanto, o denunciante é o vereador João Rossi Júnior e não a autoridade sindicante. Importante remontar os fatos. O chefe de gabinete encontra um objeto e entrega ao presidente da casa, que após descobre trata-se de um dispositivo de escuta, e então comunica à imprensa e determinada apuração através de instauração de sindicância administrativa, constituída por meio de portaria e documentação, que esse deve ser identificado como notícia do ato indecoroso, nos termos do artigo 5º, inciso 1º do decreto 201/2016. Do mérito. A comissão seguiu seu trâmite objetivando os delindes do suposto ato infracional político administrativo. É necessário frisar que a disposição da LOM e do decreto 201/67, quando se refere ao processo de cassação do mandato do prefeito municipal, também se aplica aos vereadores. Vejamos no artigo 70, parágrafo 1º, linha A, da Lei Orgânica do Município. Artigo 70. Infração de política administrativa do prefeito municipal sujeita a julgamento de Câmara Municipal e sancionados com a cassação do mandato. Parágrafo 1º. O processo de cassação do mandato do prefeito municipal pela Câmara por infrações definidas do artigo anterior obedecerá a seguinte critério: se o outro não for estabelecido por lei federal ou estadual. Linha A. A denúncia escrita à infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e na integrar a comissão processante, podendo todavia praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para que os atos do processo e só voltará necessário para complementar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual poderá entregar à comissão processante. Assim, é um requisito legal indispensável para o processamento e apresentação da denúncia escrita em infração política administrativa. O requisito foi suprido através da edição mencionada portaria e as conclusões advindas na sindicância administrativa. O implicado defendeu-se dos fatos, como que fez a apresentação de defesa prévia da indicação das provas a serem produzidas. Registre-se que a notificação das folhas 286, o presidente amodou suposta tipificação da infração política administrativa no artigo 36, parágrafo 2º da LOM. Assim, as provas que demonstram os fatos narrados na denúncia poderiam e foram requisitados pela comissão. Oportunamente, portanto, não há o que se falar em falha técnica da mesma. O implicado alega que a sindicância administrativa seria irregular por ter sido conduzido por apenas uma autoridade e não colegiado, e que não acolheu a oitava do implicado. De fato, não há de se ignorar que houve escolhas equivocadas, que não margem de desconfiança quanto à lisura da sindicância, que deveriam ter sido observadas tais ponderações pelas autoridades que determinou a sua instauração, bem como pela autoridade que a conduziu. Com o início dos trabalhos da comissão processante, abriu-se a oportunidade para que foram sanadas as irregularidades acima elencadas, composição por colegiado e colheita da versão do implicado acerca dos fatos. Então não há que se falar mais em prejuízo advindo da sindicância administrativa. A comissão concluiu os trabalhos, porém a consideração que não é possível afirmar um juízo de certeza contra a autoridade, pois o laudo pericial realizado por perícia oficial não foi concluído a tempo. Não há que se falar em falha da comissão, pois o prazo se exauriu e a comissão diligentemente cumpriu todas as etapas procedimentais, nos termos do artigo 5º do inciso 7º do decreto 201/2000, do decreto 201/67.
Vigora o ordenamento jurídico brasileiro em espécie do direito penal, que aguarda com relação com o processo de cassação do mandato por quebra de decoro parlamentar, os princípios da presunção da inocência e do contraditório da ampla defesa. Infelizmente, não por inércia da comissão, mas por causa da burocracia da polícia técnica. E a comissão processante em defesa não tivesse acesso ao dispositivo da escuta e muito menos do laudo pericial. Dessa forma, é possível afirmar que as provas materiais que foram submetidas ao contraditório, acusando prejuízo imenso ao implicado, em caso de eventual condenação passível, inclusive de controle pelo Poder Judiciário, por tratar de uma nulidade absoluta. Nesse sentido, vejamos os princípios do contraditório da ampla defesa da Constituição Federal. Está no seu artigo 5º, aos litigantes em processos judiciais e administrativos e aos acusados em geral são assegurados o contraditório da ampla defesa, com meios de recurso a ela inerentes. Sendo acesso ao lado pericial ou ao dispositivo encontrado, é impossível chegar a um juízo de certeza, estando, portanto, prejudicado aos trabalhos, sendo que a decisão mais sensata é o caso que sugira a absolvição por falta de provas, no que concerne o dispositivo e a autoria. Quanto à pessoa que supostamente implantou o objeto nas dependências do gabinete da presidência. Importante ainda ressaltar que o caso tivesse certeza através de exame pericial da constatação que o dispositivo realmente era uma escuta ambiental e que conjugava probatório, e a autoria recaísse sobre parlamentar membro do poder. Estaríamos diante da conduta descrita do artigo 36, parágrafo 2º da LOM, que assim prescreve. Artigo 36. Perderá o mandato o vereador cujo procedimento for considerável compatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes. Desta feita, não é possível afirmar que o objeto encontrado é um dispositivo de escuta ambiental, assim como também não é possível concluir que quem implantou o objeto encontrado foi o vereador Fabrício Melo de Almeida. Conclusão. Feitas as considerações que o caso requer, este relatório conclui pela absolvição do acusado. Frente ao ordenamento jurídico vigente, solicitamos aqui a quiescência deste órgão fracionário, para que, em comunhão de entendimento, também opine pela absolvição, implicando em relação da falta de provas quanto à materialidade, assim como também por falta de elementos que atribuem autoridade ao implicado, e que tinha que ser relatado, e agora estando todos os membros acordados. Submeta-se a análise em plenário. Rolo de Moura, RO, 29 de maio de 2016. Roberto Diniz Fernandes, relator, de acordo com Francisco Vanderilo de Lima, presidente, e Rivanildo Santana de Souza, secretário. Senhores vereadores, esse foi o relatório final da comissão processante. Agora fica aberto a cada membro desse poder a solicitação de leitura de qualquer página do processo, ao qual eu peço agora ao primeiro secretário que faça a leitura das páginas 261 a 277, 276, que trata sobre o relatório de sindicância. Então, 261 a 276. Relatório de sindicância, onde foi o promotor da comissão processante. Foi o gatilho. Então, peço a leitura da 261 a 276. Conclusões da sindicante. Processo de número 184/2015, assunto sindicância, apuração de autoria da responsabilidade pela implantação de dispositivo de escuta ambiental no gabinete da presidência. Interessado, independência e integralidade do poder, garantindo a previdência e confidencialidade de reuniões. Primeiro, fato sindicado. Na segunda-feira, dia 27 de 10 de 2015, por volta das 6h30,
O agente político nomeado do cargo chefe de gabinete da presidência desse poder, ao acessar o gabinete da presidência na sala contígua, em reunião, deparou com um dispositivo eletrônico, posteriormente identificado como captador e transmissor remoto de escuta ambiental. Sob este grave incidente, a presidência expediu a portaria 78/2015, que ingeriu a presidência sindicância e indicado esse signatário como sindicante, tendo como objetivo concluir o âmbito desse poder. Relatório a conclusão circunstanciada do fato fragado. Natureza da sindicância. Pois bem, esclarecemos, a sindicância é um procedimento administrativo sumário de esclarecimento que destina a apuração existente da irregularidade da prática ambiental no ambiente de trabalho. E, se possível, apontado índice de autoria ou responsabilidade do servidor. Substância seus atos de forma de um compêndio, processo, ordenado cronologicamente com as informações objetivas e que possa ensejar resultados em procedimento próprio no âmbito administrativo, penal e civil. Como o ato sindicado, por óbvio, não estava afeto apenas a relação funcionais do servidor desse poder, deduz que o interesse residia na captação de diálogos dos membros desse poder. Logo, transcende uma mera circunstância administrativa. Razão de nomeação de sindicante a ser um membro do poder, em vez de ser um servidor, já que tal posição garante equivalente à instituição sobre seus próprios parentes. Precedeu a Constituição sindicância. É relevante registrar que na segunda-feira, dia 26/11/2015, a presidência, logo após tomar conhecimento do que efetivamente, tratando do disposto encontrado, já enveredava no período vespertino, convocou uma reunião de emergência dos membros da mesa diretora. Todavia, se revelou impossível reunir com todos os vereadores membros da mesa diretora naquela tarde, mas com o que foi possível se reunir, ficou então deliberado que seria realizada uma reunião na manhã seguinte, ou seja, terça-feira, no dia 27/11/2015, seguida de uma entrevista coletiva. Na reunião, o presidente João Rossi Júnior, contando com a presença de todos os integrantes do poder, informou de seu reconhecimento ocorrido e de aparentemente se tratava, conforme as pesquisas efetuadas pela rede internacional de computadores pela própria presidente, que o dispositivo constatava de um chip de telefone móvel, que extraiu o chip e inseriu em um outro aparelho no qual originou uma chamada, identificando como sendo um chip que estava no aparelho de escuta de número 699601-9723. Em salutar registrar que na ocasião de número do chip foi apresentado pelo presidente. O vereador Roberto Diniz solicitou que fosse repetido para que conferisse na agenda de seu telefone móvel, procedimento seguido pelos demais vereadores, e todos alegam ser o mesmo desconhecido. Ainda nessa reunião, informou a mesa diretora que havia deliberado em fazer uma entrevista coletiva e constituir a mencionada sindicância para descrever e registrar as minudências que cercam o fato. Ainda sob coordenação da presidência, foi determinada a confecção de um relatório fotográfico, ensejando uma reconstituição adequada à fatídica segunda-feira. Nas folhas 14 a 15, a presidência convocou a imprensa, tornando públicos os fatos e deliberando em remeter à disposição ao Ministério Público sob o seguinte regulamento esboçado do expediente identificado como ofício de número 38/2015, protocolizado em dia 3/11/2015. Relatamos que no dia 26/10/2015, por volta das 6h32, o chefe de gabinete da presidente do Poder Legislativo Municipal de Rolim de Moura encontrou dispositivos sobre uma das cadeiras da mesa da reunião que mobilia o gabinete da presidência. Conforme segue, eu penso, termo da declaração já colhida pela sindicância desta casa, por determinação da presidente que se ocupava por ação preliminar, considerando a garantia da privacidade conferida no artigo 5º
parágrafo 5º também da Carta Magna, como também sendo reservado ao parquete de titularidade da persecutil crimes. Encaminhamos aos depoimentos já acolhidos pela sindicância e os outros fatos já descortinados, bem como o dispositivo localizado para devida instauração do procedimento de investigação pela Polícia Judiciária. Da mesma forma, solicitamos que seja o dispositivo submetido à perícia para identificar ligações recepcionadas à mensagem, como também identificar a titularidade do chip de Wadey que tenha conectado ao chip e extrato de ligações do período. Que seja compartilhada informações da apuração solicitada como Poder Legislativo para subsidiar o procedimento interno corpóreos. Após o acontecimento relatado, esse sindicante assumiu a ardua função de conduzir esta apuração sumária da insinuação. Durante a reunião com membros desse poder, ocasião que todos externaram a sua indignação como atentado contra esse poder, o vereador Fabrício Melo, alegando compromisso de sua vida privada, deixou em reunião antes que sua conclusão. Após a retirada da sala, o vereador Sérgio Sexab alegou que a suspeita recaiu sobre um dos membros do poder que teria demonstrado comportamento suspeito, já percebido na sexta-feira, reiterado na segunda-feira após a localização do dispositivo. É mais que também durante aquela manhã teria solicitado consulta do número do chip 69 9601 9723 do dispositivo e que este estava registrado no CPF do vereador Fabrício Melo, na operadora administrativa do número. Causando perplexidade aos demais membros, então foi solicitado por telefone que o vereador Fabrício Melo retornasse para que se defendesse da insinuação descabida e então infundada. O vereador Fabrício Melo alegou compromissos funcionais que o impedirá a retornar à reunião, mas que procuraria o vereador presidente e o vereador Sérgio Sexab na oportunidade para esclarecimentos. Diligências. Ignorando ilação apresentada contra o membro desse poder, com o fito de emoldurar os fatos. Já na terça-feira, dia 27 de 10 de 2015, foi acolhido o termo do relato dos fatos vivenciados pelo chefe do gabinete, o senhor Cláudio Nunes Fernandes, nas folha 4, que merecer ser transcrita, que o ocupado a função de chefe de gabinete da presidente dessa Câmara, que tem sua função de abrir e fechar o gabinete, sendo que setor de limpeza, especificamente a servidora Rosa, dispõe a chave da porta externa e as outras chaves ficam com o declarante ao presidente, que o gabinete tem 2 acessos para recepção e outro para ambiente externo, no pátio, que seu horário de chegada do gabinete são pelas voltas das 6h30, que nesta segunda-feira chegou às 6h25, que abriu a sala da presidência, que às 6h30 foi levar algum expediente para acolher a assinatura do presidente. Na ocasião que olhou para a mesa de reunião, visualizou um objeto sobre uma das cadeiras, que recolheu o objeto e colocou no bolso, que tanto o presidente chegou, entregou e perguntou se na sexta-feira, no dia da sessão ordinária, alguém não tinha perdido alguma coisa. O presidente disse a ninguém havia falando nada, informando que perdeu algo, que se tornou conhecimento que tratava de um dispositivo de escuta ambiental nesta data, dia 27 de 10 de 2015, quando o presidente disse que
internet, soube que devia conter um chip de telefone celular. Então abriu o dispositivo e constatou a existência de um chip. Extraiu o chip do dispositivo, colocou-se em outro aparelho celular do Poder Legislativo. Ligou para o telefone 9961-1606, também da Câmara. Assim identificou o número do chip. Não havia registrado chamadas ou mensagens gravadas no chip. Deixou por mais ou menos uma hora para aguardando que o recepcionasse alguma chamada. Na terça-feira pela manhã, convocou a assessora jurídica da orientação, que a assessora recomendou que fosse instaurado uma sindicância, compartilha-se a informação com a mesa diretora, dando-lhe conhecimento aos fatos, que também fosse encaminhado ao Ministério Público para que esse determinasse a abertura de inquérito policial e solicitasse que o dispositivo fosse periciado pela polícia científica. Também fosse promovida a quebra do sigilo telefônico, solicitando os extratos das ligações, bem como requisitasse operando o nome do titular do chip, que determinou em seguida o expediente próprio à constituição de uma sindicância, nomeando para dirigi-la o vereador Jairo Primo Benetti, que então convocou uma reunião com a mesa diretora, sendo possível reunião do período noturno, oportunidade que noticiou os fatos e providências que seriam tomadas, que a mesa diretora solicitou que os fatos fossem notificados a todos os vereadores, bem como fosse convocada uma entrevista coletiva com a imprensa local, já que o assunto naquela noite já havia vazado. Todavia, durante o depoimento da presidência acima transcrito, comparecer na sala de que servia aos trabalhos do sindicância, o vereador Yanomami notificou a informação que poderiam esclarecer os fatos incidentes. Pois bem, o vereador Yanomami, nas folhas 8, declarou que o vereador desse poder, que após a reunião com vereadores de respeito à localização do dispositivo de escuta ambiental e da entrevista com coletiva do presidente, indagnou o vereador Fabrício Melo a respeito da suspeita que recaiu sobre ele, ter colocado o dispositivo no gabinete da presidência, que refutou veementemente o suspeita, que alegou que consultaria a sua assessora parlamentar a respeito de um chip, que não mais utiliza e deve estar em seu gabinete, que teme que esse chip foi furtado de seu gabinete ou alguém possa ter utilizado e colocado no dispositivo para poder lhe prejudicar, que solicitou se podia compartilhar as informações desta conversa reservada com os demais vereadores, que o vereador Fabrício Melo consentiu razão, procurou o sindicante para registrar este fato. Negritamos. Na mesma data, o vereador Gerson Bastos, nas folha 9, também relatou que na seguinte, que o integrante desse poder, após a reunião com os vereadores de respeito à localização do dispositivo de escuta ambiental e da entrevista coletiva do presidente, foi cortinada uma suspeita sobre o vereador Fabrício Melo de ser o dono do aparelho e ter implantado ao gabinete, que nesse por telefone feito ao vereador Vanderilo durante uma reunião informou que conversaria reservadamente com o presidente da casa e com o vereador Sérgio Sexabe, que se sentiu ultrajado. Ele ligou ao vereador Fabrício Melo e disse a ele que esse devia esclarecimento a respeito do suspeita a todos os vereadores, e não somente do presidente e ao vereador Sérgio Sexabe. O vereador Fabrício Melo foi até o local de trabalho, clínica de reabilitação do município, que nesta oportunidade lhe informou que vários fatos conversar com os vereadores a respeito da suspeita e ter implantado a escuta, que adiantou que tem um chip telefone no seu gabinete. Quem vai averiguar a sua assessora parlamentar onde está esse chip de telefone? Negritamos e grifamos. Diante deste fato, esse sindicante optou por colher o depoimento da assessora parlamentar do vereador Fabrício Melo, senhorita Cristiano Monteiro de Andrade, às folhas 19, que esclareceu o seguinte: ocupava a função de assessora parlamentar desta Câmara, que encontrava
exercendo a função ao dispositivo subordinado ao gabinete do vereador Fabrício Melo, que utilizava o telefone particular de número 8461-3811 e o telefone fixo da casa através de um ramal para o uso particular e primeiro, para o trabalho e segundo, que não sabe qual o número do telefone móvel da Câmara à disposição do vereador Fabrício Melo, pois sempre usava a agenda de telefone para contatar, que não tem conhecimento de qualquer outro aparelho de telefone móvel utilizando pelo gabinete ou chip deixando no gabinete. O vereador Fabrício Melo não informou ter deixado chip de telefone no gabinete. Não vi nenhum chip avulso no gabinete. Declarar não ter sido constrangida em prestar declarações a este sindicante. Negritamos e grifiamos. Em razão deste fato, solicitou ao presidente desta casa as contas telefone discriminadas ao vereador Fabrício Melo, como também a relação do número de telefones institucionais móveis à disposição dos vereadores e servidores desta casa. A relação dos números estavam atravessados na folha 17, registrando que o telefone institucional móvel à disposição do vereador Fabrício Melo, identificado sob o número 8422-3498, também sendo apresentado as contas telefônicas detalhadas no telefone institucional que está à disposição do vereador, referente ao mês de agosto e a outubro deste ano de 2015. Compulsando as contas detalhadas, verificando que o telefone institucional desta casa originou 12 chamadas ao chip encontrado no dispositivo captado de transmissão de conversa ambiental durante os meses de agosto e outubro, sendo as duas últimas ligações consiste na data de 23/10/2015, ou seja, uma sexta-feira diante da sessão ordinária, anterior ao dia 26/10/2015, segunda-feira, data em que foi encontrado o dispositivo no gabinete da presidência. Esse incidente conduz uma assertiva, o mesmo em consignação sumária que esse sindicante Dorava não poderá ignorar. O telefone constitucional confiado ao vereador Fabrício Melo, de fato originou chamadas ao chip encontrado ao dispositivo clandestino, e como não há relato de perda ou extraiu do mesmo, deduz que a lógica cartesiana que quem as fez foi o próprio vereador Fabrício Melo, e assim a liação levantada pelo vereador Sérgio Sexab, passando ao indício de autoridade a utilização de escuta clandestina, já que os outros números podem ter originando ligações para aquele dispositivo, e pasmem, para surpresa e indignação desse sindicante, tratava-se de um membro desse poder. Convencimento da autoria. Esse sindicante se depara com a constatação da autoridade da responsabilidade pela escuta clandestina no gabinete da presidência, decorrência da presunção, sendo que o telefone institucional confiado ao vereador se originou chamadas para o chip que estava no dispositivo. Repisa-se, presunção, autoriza apontar o vereador Fabrício Melo como responsável pelo mesmo que auxiliava alguém nesta abdição-missão. Segundo a lição dos professores Luiz Guilherme Marioni e Sérgio Cruz Arrentarne, a noção de presunção parte da ideia que o conhecimento de certo fato pode se induzir pela verificação de outro, ao qual normalmente primeiro está associado, ou seja, partindo da convicção de ocorrência de determinado fato, pode ser dedução lógica inferir a existência de outro, pois comumente um decorre um do outro. Nos ambos devem acontecer simultaneamente. Então, os elementos suficientes para apontar que o vereador Fabrício Melo é responsável pela escuta clandestina, inclusive para que convencimento estamos desconsiderando a informação apontada pelo vereador Sérgio Sexab, que o chip encontrado no dispositivo esteja registrado junto à operadora em nome próprio, vereador Fabrício. O que é, a quem e para que servia o dispositivo. Verificava que mencionada sala abriga o gabinete da presidência do Poder Legislativo, inclusive dispondo uma mesa de reunião, onde são tomadas decisões desse poder
de um tornamente. Desnecessário tecer comentários sobre a importância capital da informação obtida dessa forma sorrateira. Em qualquer de beligerante, a principal arma é a informação, seja sob estratégia de adversário ou quais as armas utilizadas em dado no momento. É sábio nesse poder transmitir duas comissões processantes de comissões parlamentares de inquérito, tendo nas suas alças e miras voltadas para os agentes políticos habilitados ao poder executivo. Nesta sendo sabido o poder público e notório que o vereador Fabrício Melo integra na base de sustentação do atual chefe do poder executivo. Indaga-se estaria ao servir o chefe daquele poder com informações privilegiadas. Seria essa a motivação para escutar de forma clandestina as conversas mantidas no gabinete por seus pares, ou buscava saber decisões a serem tomadas pela presidência na condução dos trabalhos da casa. Tanto como uma outra, são repugnantes e inadmissível que um membro desse parlamentar utilize expediente tão desprezível que torna-se incompatível com o exigido de um representante deste ente. Enxovalhando o mandato confiado pelos municípios e impedindo no ato indelével o manto da democracia. Interceptação ambiental. A interceptação ambiental, com efeito, está prevista no inciso 5º do artigo 3 da Lei 12.850/13, sendo, pois, perfeitamente possível a sua utilização como medida excepcional pelos órgãos investigatórios para apurar atividades ligadas a quadrilhas ou bando de organização associadas criminosas de qualquer tipo, do artigo 1º. E é isso porque a Carta Magna não admitiu tão somente a relativização do direito de intimidade, nos casos de violação de sigilo das comunicações telefônicas. Observe que a norma incerta do inciso 5º do artigo 3º da Lei de Crime Organizado consiste numa autorização legal, possibilita, portanto, que seja a interceptação ambiental utilizada excepcionalmente como meio de investigatório pela Polícia Judiciária, desde que o atendidos, claro, todos os requisitos legais. Se não houvesse essa norma legal, autorizava o evento ou ato, formalmente enviada de ilicitude e, portanto, ilegal. No âmbito constitucional, é também civilista o direito de intimidade tipificando com o direito de personalidade inerente, pois o próprio homem tendo por objetivo resguardar a dignidade e integridade da pessoa humana, sendo ainda caracterizando como um direito subjetivo absoluto, ou uma vez que exercitável e o pertinente erga omnes. Para corroborar essa garantia como condição do bem-estar do povo, diversos instrumentos de direito inconstitucional, internacional, todas as finalidades de resguardar os direitos de personalidade, dentre os quais os direitos à intimidade. Apenas o título exemplificado pode ser citar a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, 1948, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 1950, o Pacto das Nações Unidas sobre os Direitos Civis e Políticos, em 1976, a Conferência Nórdica sobre o Direito de Intimidade, em 1967, e a Convenção Americana dos Direitos do Homem, assinada em São José de Costa Rica, em 1969. Esta é a última ratificação pelo Senado Federal, portanto, sendo esta República signatária, logo vigora no ordenamento jurídico prático. Paradigma com os casos de Walter Gant. Pois bem, como paradigma, relembramos o fato ocorrido no berço do maior democracia contemporânea, conhecido como no caso de Walter Gant. Após
reeleição entre a 37ª presidência da história da República dos Estados Unidos da América. Em 18 de 6 de 1972, periódico da capital americana noticiava na primeira página o assalto do dia anterior nas sedes do Comitê Nacional Democrata e no complexo de Watergate, ocorrido naquela capital. Durante a campanha eleitoral, 5 pessoas foram detidas enquanto tentavam fotografar documentos e instalar aparelhos de escuta no escritório do Partido Democrata, então principal adversário do partido presidente na época. As investigações estabeleceram uma ligação entre a Casa Branca, sede do poder executivo desta nação, e o assalto ao edifício onde estava sediado a administração do pátio adversário, sendo que, por intermédio de uma fonte, no jargão jornalístico, pessoa que detém informações privilegiadas, conhecido como Garganta Profunda, Delp Torg, que revelou que o presidente sabia a operações ilegais perpetradas em seu favor ou de seu partido. Relembrando que Richard Nixon foi eleito presidente em 1968, sucedente de Lyndon Johnson. Nixon voltou a candidatar-se em 1972, tendo como oposição o senador democrata George M.C. Govan, e obteve uma vitória esmagatória, ganhando em 48 dos 50 estados. Um resultado esmagador. Mas em 9 de 8 de 1977, quando várias provas já ligavam os atos de espionagem do Partido Republicano, e a Comissão de Justiça do Poder Legislativo concluiu que Richard Nixon sabia de todo o esquema de escuta eletrônica e exigiu que o presidente afastasse do cargo, sob pena de sofrer impeachment, ou seja, já impedido de complementar o mandato, suspensão da atividade política. Richard Nixon foi o primeiro e o único presidente dos Estados Unidos a fazê-lo na história americana. Aqui se verifica que a motivação da renúncia foi a escuta clandestina feita de um adversário político, e mais o complexo de Watergate sequer contratava de um órgão público ou sede de um poder. O registro histórico é necessário para demonstrar a gravidade dos fatos aqui apurados. Da incompatibilidade da dignidade do cargo. A postura adotada pelo parlamentar, a qual conclui seu autor principal interessado, invocar a verificação de que vem a ser decoro parlamentar de sua eventual quebra, ou seja, atos e fatos graves, incompatíveis com o exercício do cargo público. O julgamento por falta de decoro tem nítido conteúdo político e como tal cabe aos julgadores das interpretações dos atuais textos legais. No entanto, o julgamento político não pode dispensar a segurança jurídica, inclusive para a proteção dos próprios parlamentares, pelo que se urge delimitações legais ou regimento do conceito do decoro parlamentar aplicando ao caso concreto. No termo do decoro decente, do latim decorum, que significa decência, honra, aquilo que convém. Entretanto, o vocabulário tal qual usando na utilidade carece de contornos definidos, pois subjetividade e abstrição norteiam cada caso. São várias as conotações deste vinculadas à legalidade dos atos exercidos pela via pública, quanto aos referentes da vida privada. João Carlos Medeiros de Aragão afirma que, entre as diversas acepções, sobressai a humanidade acerca da referência da ideia de conduta aceitável, decência, comportamento honesto e condizente à função legislativa exercida. Todavia, a perda do mandato e a punição para casos graves de falta de decoro é a punição também para os casos previstos no artigo 55 da Constituição Federal. No dizer de Paulo Gustavo Gonete Branco, a perda do mandato enseja grande discricionarismo político à Casa Legislativa e que pertence ao parlamentar. Inclusive, é nesse
sentido que o STF vem deixando de analisar as questões de mérito, restringindo-se à verificação dos requisitos formais, notadamente e ao devido processo legal da ampla defesa. Na observância do decoro parlamentar, essa prevista na Constituição Federal e do regimento interno desta Casa. Entretanto, tendo em vista as suas definições abertas, somente a análise do caso concreto irá ser conclusiva quanto à violação ou não do Instituto. Trata-se de, em último caso, de trato de cunho político e é considerado pelo STF como uma interna corporis, motivo pelo qual a situação da Suprema Corte da limitação, verificação dos requisitos formais e das efetiva ampla defesa do acusado já mencionado. O decoro parlamentar está descrito no regimento interno da Casa do Congresso Nacional Brasileiro, na Constituição Federal Brasileira, no seu artigo 55, parágrafo 1º, que diz: é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas do artigo 53, assegurados do membros do Congresso Nacional ou a sua percepção de vantagens indevidas. Assim, decoro parlamentar dos atos, de suas expressões que configuram um crime de honra e incentivadas do abuso do poder, recebendo vantagens indevidas, praticados os atos irregular grave, dando no desempenho de suas funções, relevadas no conteúdo de debates considerados secretos pelo Parlamento, entre outros. Neste caso, se reporta a última hipótese. Assim, moldada a conduta apurada nos atos aleatórios de decoro parlamentar, como um exemplo, a perturbação de ordem às sessões de reuniões, infrações às regras de boa conduta, constrangimento e aliciamento de servidores, a divulgação de informações secretas ou reservatórias, e assim sejam na forma do regimento, relatório da matéria interesse diferenciador de sua campanha eleitoral, ou fraude de registro de presença de sessões ou reuniões, nesse caso específico, a prática do ato visando obter informações de reuniões realizadas no gabinete da presidência. Diante dos fatos apurados, sindicantes do conflito preserva a integridade e a independência desse poder. Da mesma forma, assistir que conservar intangibilidade do exercício dos mandatos outorgados pelo município e aos membros desse poder. E destacar a velada afronta próprio preceito de democracia. Denunciar o vereador Fabrício Melo por ato incompatível com o decoro exigido ao membro desse poder. Nesse termo, como fruto no artigo 7, parágrafo 3º, o decreto de lei 201/2007 converte dessa conclusão em denúncia a ser submetida ao augusto plenário de esse poder nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º, combinando nos artigos 7º, parágrafo 1º, também no diploma legal já mencionado. O recebido pelo plenário será oportunizando o vereador implicado poderá exercitar sua defesa em homenagem aos preceitos do devido processo legal e da ampla defesa. Sendo as minhas conclusões, Rolando de Moura, dia 27 de novembro de 2015, Jairo Primo Benetti, vereador sindicante. Algum mais vereador gostaria de que fosse feita a leitura de alguma página do processo? Encerro as iniciais e passaremos agora à fala dos vereadores inscritos. Senhor presidente, pela ordem. Questão de ordem, vereador Sérgio, você que sabe. Senhor presidente, o vereador Jairo Primo Benetti está impedido de votar? Faz a sua questão de ordem, depois sim, mas justamente, é a questão de ordem. Tá? É só essa a questão de ordem? Não, eu quero fazer o cumprimento da minha pergunta. Então faça. Senhor presidente, se o vereador Jairo Primo Benetti está impedido de votar, cadê eu quero que seja lida a convocação da primeira suplente. Se não está a primeira suplente, eu quero que o senhor se manifeste se convocou ou se tem alguma alegação da primeira suplente
e se convocou o segundo suplente. Ou suspenda a reunião por 5 minutos para que a gente possa estar conversando com o assessor jurídico da nossa casa. Vereador, após o término das falas dos vereadores, eu vou responder, tem várias questões de ordem que foram levadas à presidência, estarei respondendo a todas, inclusive a de Vossa Excelência. Então, passaremos a fala dos vereadores. Eu estou inscrito, somente eu e o acusado, no seu amplo direito de defesa. Então, passo os trabalhos ao primeiro secretário para que faça uso da tribuna. Passo a palavra, assumo a presidência da casa interinamente, e passo a palavra ao vereador João Rossi Júnior, que tem um disposto 15 minutos da sua fala, vereador, e não pode ter a parte, vereador. Senhores vereadores, público presente, a imprensa escrita, falada, televisionada, ao nosso plenário soberano que nessa manhã vai fazer um dos papéis primordiais do poder legislativo, que é de julgamento. O julgamento só se dá em 3 momentos: julgamento das contas do prefeito municipal, e os outros 2 momentos é no julgamento de infrações políticas administrativas do prefeito municipal ou infrações políticas administrativas de vereadores. Das 3, hoje estamos exercendo o papel ao qual fomos eleitos, de julgadores de infrações políticas administrativas de um vereador. Me entristece muito, nesta manhã, ter que fazê-lo. Por mais, ainda mais, depois de 3 anos, 5 e 6 meses, iniciando hoje, dia 1º de junho, 3 anos e 5 meses completos de convivência. Convivências que são distintas e que me entristeceu muito ao ler o relatório e ler sua ampla defesa, a qual deve ser sempre seguido dessa maneira, onde o acusado me considera inimigo de sua pessoa. Eu quero deixar bem claro ao acusado Fabrício Melo, a seus familiares, a todos seus amigos, que jamais o considerei um inimigo e jamais vou considerá-lo, independente das divergências políticas, independente dos posicionamentos, independente do voto e da atuação de cada membro, e nesse ato exclusivo do posicionamento do acusado que está sendo julgado esta manhã. Isso me entristeceu imensamente. E mais, o relator e a comissão jamais poderei levar à tona a descredibilidade ou qualquer ponto de qualquer membro da comissão processante. E jamais o faria. Mas vale salientar que o posicionamento, a escolha foi por sorteio, não houve interferência em momento nenhum, ou sequer teve, por parte da mesa da diretora do Poder Legislativo, qualquer cerceamento da ampla direito de defesa, ou de instrução dos fatos, ou de buscar qualquer provas ou medidas. Quando o relator trata e baliza o julgamento nesta manhã, pedindo o arquivamento por falta de provas comprobatórias, no meu posicionamento ao qual o faço aqui na tribuna, olhando a todos os parlamentares, ao público presente, inclusive o nosso
acusado vereador Fabrício Melo, o que não houve de resposta e a qual ele tem a oportunidade única na manhã, na sua defesa, de o fazê-lo. O que me entristece é que ele afirma que o número do chip encontrado no aparelho de escuta, e que era um aparelho de escuta comprovadamente amplamente divulgado pela imprensa e pela assessoria, o chip que se encontrava-se era um chip que ele havia perdido. Não digo o chip, mas o número ele comprova que era seu, que é o 06996019723. Comprovadamente. O que me deixa muito, e não só a mim, como também quem presidiu a sindicância, e que demonstra o meu posicionamento, é que nós temos 15 chips institucionais no Poder Legislativo. Se nós pegarmos, como está dentro do processo, as contas de agosto a outubro, dos 15 números, que são contas individuais, apenas um número institucional do Poder, que é o 069-9422-3498, que fez ligação para o referido chip. Quando, porventura, informalmente, esse chip funcional está à disposição do vereador Fabrício Melo, se nós pegarmos todas as contas desses 3 anos e 5 meses, não havia nenhuma ligação para o referido número que encontrava-se no aparelho de escuta ambiental, ora encontrado na sala da presidência. Somente a partir e somente no dia 23 de outubro, na página 259 dos autos, está lá comprovadamente a ligação por parte do telefone funcional da casa que está em posse do vereador Fabrício Melo, para o chip, para o número, para o aparelho de escuta ambiental que se encontrava-se na sala da presidência desta casa. Não longe disso, faço e permita-me usar as falas do excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que no dia 11 de abril deste ano foi achado um dispositivo de escuta ambiental em sua sala. E as palavras do Barroso, nada de longe ficou das minhas palavras como vereador, na oportunidade em que me pronunciei à imprensa e aos nobres pares nas reuniões institucionais. Abro aspas. Eu acho, do ponto de vista institucional, gravíssimo, uma ousadia, uma desfacatez, alguém colocar um aparelho de escuta no gabinete de um ministro do Supremo, tendo sido meu, ou se estivesse ainda, desde muito antes, o que não se sabe. Agora, do ponto de vista pessoal, estou totalmente tranquilo e confortável. Aqui, em um espaço totalmente republicano, como o Poder Legislativo. Continua. A gravidade é alguém saber, por antecipação, o que eventualmente estou pensando em fazer em um processo. Fecha aspas. Como também aqui nada mais além do que a antecipação de qualquer posicionamento desta casa. Abro aspas novamente. Nada no Brasil
de hoje surpreende. Se alguém ouviu, ficou sabendo, o que ficou sabendo foi que aqui no nosso gabinete a gente trabalha muito e tem muito bom humor. Fecho aspas, essas foram as palavras do excelentíssimo, eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, no dia 17 de maio, ao jornal O Globo. Então, nobres vereadores, comprobatoriamente, o que se tem é o que está nos autos. Como lido no relator da comissão, sem dúvida nenhuma, fica a dúvida porque não foi concluído a perícia técnica ao aparelho e ao chip de quem realmente era, de quem realmente não era. Mas comprovatório está quando assume que o número daquele chip, e para transferir esse número para outro chip, eu não sou técnico, eu não sou nada, mas para transferir, para usar de má fé, eu acho que de longe isso ficaria. A ousadia, como diz o eminente ministro, também me traz mais preocupação em partir, além de um membro do poder, eleito com voto, foi no momento em que se corria e que se tramitava e que se estava no auge uma comissão processante de cassação do prefeito municipal Luizão do Trento. Momento que se iniciava o processo. Momento em que se reunia a comissão processante para deliberação na sala da presidência, na mesa onde foi encontrado o dispositivo. E este, pelo seu posicionamento, acusado Fabrício Melo, no seu posicionamento, defensor da administração, ou seja, defensor do prefeito municipal Luizão do Trento. Este ponto se torna crucial. A prova materialidade está demonstrada nas contas dos telefones funcional. O único telefone funcional e somente no período do dia, ligações no dia 23 de outubro de 2015. A materialidade está consumida. Não vejo dúvida nenhuma. Para mim, chegar nessa manhã e falar que eu tenho dúvida se foi o acusado que colocou, sim, mas que era dono, detentor do dispositivo, isso eu não tenho dúvida, nobres vereadores. Não posso afirmar que foi ele que colocou, mas afirmar que é dele, isso nos autos está comprovado. Então, quero dizer ao nobre acusado, vereador Fabrício Melo, não sou inimigo de Vossa Excelência. Jamais fiz atos ou qualquer menção que Vossa Excelência poderia considerá-lo como inimigo pessoal ou de Vossa Excelência ou de qualquer membro de sua família ou qualquer pessoa, assim seja. Sim, temos distinção de pensamentos e de voto, e assim a representatividade do poder, nos elegeu em outros palanques e com votos distintos. Então vale muito bem salientar. Meu tempo, nobre presidente. Por fim, eu só fico mesmo, me posiciono pela cassação do mandato do vereador Fabrício Melo, porque por entender de um atentado ao poder, como minha sala, qualquer uma outra poderia ter sido. Sala é pública, reuniões públicas, e jamais me privei da privacidade de qualquer membro dessa casa no seu posicionamento. Mas me entristece ao fato da ousadia
desfatez alguém fazer a colocação e usurpar até de conhecimento acima de muitos aqui, pelo conhecimento técnico adquirido na academia de Polícia Civil. Então isso me deixa realmente muito entristecido e muito, por isso meu posicionamento neste fato são de fatos consumados e de fatos elencados no processo. Muito obrigado, senhor presidente. Transfiro a presidência ao vereador João Rossi Júnior, que dê continuidade aos trabalhos. Faculto a palavra ao acusado e à defesa por até 2 horas ininterruptas, sem a parte, sem nada, ao vereador Fabrício Melo. Que poderá utilizá-lo ele o tempo todo ou alguém que for algum advogado ora constituído. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais esse dia, por mais este momento. Apesar de ser um momento difícil, mas nós temos que agradecer a Deus por tudo em nossa vida, porque tudo serve de aprendizado, né, e de experiência de vida. Quero cumprimentar a todos os vereadores aqui presentes. Quero cumprimentar a imprensa que se fez presente, não vejo mais aqui, mas se fez presente. Quero cumprimentar a todas as pessoas que estão no plenário, meu pai também que está no plenário, agradecer por tudo que fez pela minha vida. Quero também parabenizar a comissão processante, que teve o trabalho de conduzir este processo e conduziu da maneira mais coerente e imparcial possível, né, a qual chegou à conclusão no relatório que de fato não fui o autor do fato implicado a mim. Quero cumprimentar todos os vereadores também pelo fato de nenhum tentar interceder na comissão de maneira nenhuma, ou contra ou a favor. Então a gente tem que respeitar o trabalho de cada vereador que soube esperar o bom trabalho executado pela comissão, através do presidente, vereador Vanderlei Nogueira, do relator, vereador Roberto Diniz, e do secretário, vereador Rivanildo Riva. Em relação à defesa, eu vou fazer uma defesa breve, porque já vejo que foi tudo esclarecido nos autos do processo, a qual foi lido aqui a todos os vereadores, os fatos a qual foi implicada uma situação, a mim como autoria. E esclareço, eu não sei o número das páginas, no meu depoimento, em relação ao número supostamente encontrado no chip, no aparelho encontrado na presidência dessa casa, a qual relato que havia um aparelho com um chip de número, a qual foi falado, né, que era o número do chip, e que esse aparelho, né, havia sido extraviado ou furtado. Eu não quero aqui definir o que aconteceu, e que
era meu, de uso estritamente pessoal, entre duas pessoas, eu e minha esposa, em caso de